E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho agora nessa parte agora sobre escadas, tá? Então o foco agora que a gente vai dar é para escadas. Primeiramente, vamos entender aqui os elementos de uma escada. Ó. Quando a gente fala de escadas, a gente tem que entender um pouquinho das nomenclaturas, né? Basicamente, nós vamos ter aí os lances da escada, que são os lances de degrau. Então todo esse percurso aqui de degraus a gente chama de lances. Então tem dois lances dessa escada, tem escadas em um lance só. A gente tem um degrau maior, intermediário, normalmente, que é um degrau de descanso chamado patamar. Então toda escada a gente tem os lances dos degraus e tem os patamares, tá vendo? Aqui em cima esse patamar ele pode ser o próprio pavimento que a gente vai chegar, né? E a gente tem sempre um intermediário de descanso. Além disso, é muito importante trabalhar com o piso e o espelho. Ó. O piso é onde a gente apoia o pé, o degrau, né? E o espelho é essa altura. Aí nós temos a largura do degrau também. Então esses três elementos são muito importantes que a gente tem que calcular eles, ó. Qual vai ser a largura, o piso e o espelho. Isso é fundamental, pessoal, porque quando a gente faz aí uma escada, é importante que ela tenha uma dimensão muito precisa em relação a piso, espelho e largura. Especialmente piso e espelho. Por quê? Porque se eu fizer um degrau muito pequeno, um degrau muito grande, a escada fica absurdamente desconfortável. Não é nem pouco desconfortável, não, ela fica muito desconfortável e muito insegura. Vai correr o risco absurdo de ter acidentes. Então eu preciso trabalhar aí com espelhos e pisos muito bem calculados aí e muito bem ajustados em relação ao passo humano. Então a gente não pode, a gente tem que calcular isso aqui com muita sabedoria. Não pode ser nem muito pequeno nem muito grande esse elemento. Quando a gente fala do guarda-corpo também, a gente tem o corrimão, que é onde apoia a mão, onde a gente vai correr a mão, né, como o próprio nome diz, que é esse elemento aqui em cima. E a gente tem os balaústres, que são os apoios aqui desse corrimão. E isso forma o guarda-corpo do elemento. O bossel eu vou mostrar para vocês aqui numa outra imagem para a gente entender melhor. Bom, o bossel é isso aqui, ó. A gente tem, quando a gente faz um degrau, a gente tem que fazer ele de duas formas. Ou a gente faz ele com uma pequena inclinação, ou a gente pega o piso e prolonga um pouquinho além do espelho, ó. Esse prolongamento ele tem que ser menor do que, ele tem que ser por volta de menor do que o metro, 1,5 centímetros, né? 1,5 centímetros é o máximo aqui, mas eu tenho que fazer um pequeno prolongamento ou inclinação. Por quê? Porque isso gera no nosso cérebro uma reação instintiva que evita que a gente tropece no degrau. Se o degrau for muito retinho, 90 graus aqui, tudo retinho, a gente tem uma chance de tropeçar nele muito grande. Na hora que a gente prolonga um pouquinho mais, na hora que a gente inclina, instintivamente a gente tende a tirar o pé corretamente e pisar no degrau de cima corretamente. Então é uma reação instintiva do nosso corpo. Para a gente evitar que nosso pé fique enganchado aqui, a gente tende a afastá-lo e evita que eu tropece aqui no espelho. E também uma coisa é a inclinação. Para evitar que o pé na hora de subir ele trave aqui, a gente tende a afastar e evita que eu bata o pé no espelho e tropece. Então é uma medidinha de segurança. Então recapitulando aí, nós vamos ter os lances, os patamares. Quando a gente fala de largura do degrau, é a largura do degrau. A gente fala de piso, é aqui a profundidade desse degrau. Quando a gente fala de espelho, é a altura. Nós vamos ter o corrimão e o balaústre, que formam o guarda-corpo. E comprimento e altura da escada, ela tem relação aí com a projeção horizontal e vertical dessa escada. Estão vendo esses elementos aqui novamente agora em tipos de desenho diferentes, né? Planta, corte e 3D, eu consigo enxergar melhor esses elementos para entender. Tá vendo? Na planta, eu vou olhar de cima a escada, então eu estou vendo o piso. O espelho vai ficar uma linha, eu não consigo ver o espelho, porque o espelho é um elemento vertical. Na planta eu não consigo ver, porque eu estou olhando de cima. A gente vai ter os lances aqui e o patamar, tá vendo? Já no corte eu consigo ver tanto o piso como o espelho, ó. Eu consigo ver piso e espelho, porque eu estou vendo de lado agora. E que dependendo também de como eu vejo essa escada, por exemplo, aqui, nesse caso eu consigo ver o piso e o espelho desse lado. Quando eu vejo essa parte de frente, eu consigo ver o espelho, mas eu não vejo o piso, porque o piso é um elemento horizontal. Então do lado aqui eu já não vou conseguir enxergar o piso. Mas nós temos aí o lance, patamar e o outro lance, né? E a gente consegue entender como é que cada desenho, a gente faz a leitura disso em cada desenho. A gente vai ver também que cada tipo de estrutura e material que a gente usa permite que a gente faça degraus de formas diferentes e de tipos diferentes, né? Então a gente tem o degrau, a gente tem um tipo estrutural, o próprio degrau ele já é o formato estrutural dele. A gente tem normalmente escadinha de concreto que a gente
No caso do concreto, tenta evitar essas aberturas aqui na parte de baixo, então a gente nivela aqui na parte de baixo. E cada tipo de estrutura vai dar um efeito, vai dar uma possibilidade diferente pra gente. A gente viu agora uma imagem agora há pouco, né? Onde você tinha o espelho vazado, ou seja, o espelho, que àquela altura não tinha nenhum material, era vazado, você tinha só o piso ali. A cada tipo de estrutura vai dar pra gente um potencial de escada. A gente tem também os formatos das escadas, escadas em U, escadas em L, que são as mais comuns. Nós temos a escada helicoidal também, que são aquelas escadinhas que são redondas entre si. Deixa eu ver se eu consigo achar imagens para você. Então isso é a escada helicoidal, né? Se eu olho de cima eu vou ver ela circular, mas ela em 3D, né? Ela forma essa subidinha circular aí que vocês estão vendo. E diversos outros tipos, né? Mas esses são os mais comuns, esses são os mais básicos. E aí, pessoal, quando a gente define, a primeira coisa que tem que fazer é definir o tipo de escada, o tipo de material que a gente vai trabalhar. Isso a gente pode ir alterando depois e ajustando, né? Normalmente o primeiro passo seria definir esse tipo de escadas, como é que vai se encaixar melhor no projeto. O segundo passo é a gente definir o degrau agora, as dimensões certinhas de degrau. Quantos degraus eu vou ter para chegar no pavimento superior e qual o tamanho desse degrau. Lembrando, quando a gente fala de tamanho de degrau, a gente tem que falar de piso e espelho. Bom, o cálculo da escada, pessoal, ela é baseada na fórmula de Blondel e ela relaciona o piso com o espelho com o passo humano. Então ele leva em consideração ali que o passo humano ideal é 63, 64 centímetros. Isso, lembrando, vai variar conforme a utilização do prédio. Se eu fazer uma escola infantil, eu preciso tomar cuidado que o passo infantil é diferente. Se eu fazer um asilo, eu tenho que tomar cuidado que esse passo é diferente. E a gente tem normas no Brasil que definem esses valores mais corretamente, tá? Porém, em linhas gerais, o passo médio é 63, 64. Eu posso usar qualquer uma das duas referências. E eu sei que 2 espelhos mais um piso tem que dar esse valor. Então, o valor de 2 espelhos mais um piso, eu vou ter o valor aí de 63. E eu tenho uma relação muito interessante aqui, que é o seguinte: no caso de escadas privativas e escadas coletivas. Nas escadas privativas eu vou sempre manter essa altura aqui menor do que a altura do espelho, né? Menor do que 19 ali, por volta de 17. E também não menor do que 15. Mas ali por volta de 17 é o valor mais próximo do ideal para o espelho que a gente vai colocar. E ele não deve ultrapassar 19. No caso da escada coletiva não deve ultrapassar nem 18, ficar ali mais próximo possível de 17, tá? No caso do piso, em alguns casos você assista até 30, mas o ideal é que ele fique ali por volta de 25, 27 centímetros de piso, né? Para a gente fazer a definição aí do nosso dimensionamento do nosso piso. Então, bom, baseado nisso, né, a gente tem aquele cálculo de Blondel e a gente sabe que o espelho deve ficar por volta de 17 centímetros, não sendo menor do que 15, nem maior do que 19. E o piso por volta ali de 27 centímetros, não sendo também menor do que 25, não sendo maior do que 30. Isso em termos gerais, tá? Isso vai variar conforme o tipo de uso da edificação e tal. Mas a gente pode fazer o seguinte então, como cálculo. Ó. Eu sei que, vamos supor que eu tenho ali um desnível de 2,90. Eu posso definir ali, tentar fazer o espelho mais adequado, que é 17, né? Eu posso usar isso aqui como base para a gente fazer nossa definição. Então eu sei que 2 espelhos mais um piso é igual a 63 centímetros. 63, 64, né? Então se eu quero fazer o espelho ideal de 17, eu sei que 2 espelhos mais um piso é 63, eu sei que o piso vai ser 29 centímetros. E aí aqui nesse momento eu posso ir ajustando, eu posso ir fazendo um reajuste, ó. Se eu fizesse esse espelho aqui com 16, eu posso ter um piso ali de 27. E aí eu vou ajustando isso aqui. Então eu poderia fazer espelho 17 com piso de 29 ou espelho de 16 com piso de 27. E aí, espelho de 18 e piso de 27. Então eu poderia aumentar um pouco o espelho. Tá? Eu poderia aumentar para 18 aqui. Aí, como é vezes 2, eu vou aumentar 2 aqui no espelho. E aí consigo reduzir 2 no piso. Então eu poderia fazer espelho 17 com piso de 29. Ou poderia fazer espelho de 18 com piso de 27. E aí eu equilibro essa relação. Só que esses valores aqui são os valores básicos.
Eu preciso agora ver como é que isso se relaciona com a altura do meu pé direito. Por quê? Porque eu não tenho um número. Quando eu falo de tamanho de espelho, pessoal, e piso, esse valor ele pode ser quebrado. Eu posso fazer ele decimal aqui, 29,5, 27,5. Mas quando eu falo de número de pisos e número de espelhos, eles têm que ser inteiros. Eu não posso ter um degrau 5 degraus, 8 degraus e meio. Eu não posso ter esse degrauzinho metade. Todos os degraus têm que ser inteiros. Então eu vou ajustar esses valores aqui para eles se adaptarem à altura. Então pode ser que eu possa vir aqui depois e acrescentar um pouquinho de decimal para mais ou para menos, para que se adeque à altura e eu tenha o número de degraus inteiro. Bom, então vamos considerar aqui 2,90 como o nosso pé direito, que a gente tem que vencer com a escada. Se eu pegar 2,90 e dividir pelo espelho que eu defini, que foi 17 centímetros, perdão, 2,90 dividir pelos 17 centímetros, eu teria 17 degraus,06. Só que eu não posso ter 17 degraus,06, eu preciso ter números inteiros de degrau. O tamanho do espelho pode ter quebradinho, mas o número de espelhos não pode. Então eu vou arredondar para 17. Aí eu faço o trabalho inverso agora. Eu vou pegar 2,90, dividir por 17 degraus, 17 espelhos, tá vendo? Aí eu estou dividindo pelo número de espelhos. E eu vou ajustar esse valor aqui do tamanho do espelho. Ó. Eu tinha levado em consideração o tamanho do espelho 17. Então agora eu vou ajustar, eu vou fazer 17,06 ou 17,1 para definir aí o tamanho do meu espelho. Por quê? Porque o número de espelhos tem que ser inteiro. Então eu vou ter 17 espelhos, a minha escada tem 17 espelhos de 17,06 centímetros, ok? Então eu faço esse ajuste aí para que ele caiba certinho. E o número de pisos é o número de espelhos menos 1. Então se é 17 pisos, ou 17 espelhos, vai ter 16 pisos. Então como é que eu faço o cálculo aqui? Eu vou ter 17 espelhos, 16 pisos, sendo que a altura do espelho vai ser 17,06, a altura do piso vai ser 20, o tamanho do piso, né, a profundidade do piso vai ser 29 centímetros. Então com isso aqui eu consigo desenhar agora o meu projeto, porque se eu voltar aqui na plantinha, ó, aqui eu vou fazer a planta baixa, por exemplo. Então eu sei qual o tamanho aqui de cada degrauzinho desse aqui. Essa profundidade é o piso. Então eu sei que esse degrau aqui ele vai ter de piso aqui, ó, 29. Então 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29 e assim sucessivamente. O patamar eu vou pegar a largura da minha escada e vou aplicar nas duas dimensões aqui do patamar, tá vendo? E aqui repara, ó, qual vai ser o número de pisos? Aqui está 17. No nosso caso lá que a gente calculou vai ser 16. Então eu teria 16 pisos lá no meu caso para vencer, né? Aqui no caso 17 pisos. Mesma coisa, pessoal, se eu usasse aqui no meu espelho, ó, 18. Ó, se eu usasse 18, o que eu ia fazer? Então eu usei 18 e aqui deu 27. Beleza. Aí vamos fazer o cálculo aqui de novo, ó. Eu sei que eu tenho dos 2,90 para vencer, eu sei que cada espelho que eu defini foi 18. Daria 16,1 espelhos. Não pode ser quebradinho, tem que ser inteiro. Então eu vou arredondar aqui para 16. Se eu pegar lá 2,90 dividir por 16, eu tenho que cada espelho meu vai ter 18,125. Então eu vou ter 16 espelhos e cada espelho, eu venho aqui e reajusto, né? Tem 18,125. Como eu tenho 16 espelhos, qual vai ser o número de pisos? O número de pisos é igual ao número de espelhos menos 1. Então vai dar 15 pisos. Então aqui no resultado seria o quê? A altura do espelho 18,125. Poderia arredondar 18,13 ali, né? Número de espelhos 16. Profundidade 27, que é aquele cálculo que a gente fez. Número de pisos é 1 a menos, então vai dar 15. Então eu poderia trabalhar aí com essas dimensões para fazer os cálculos da minha escada. E aí com essas dimensões agora eu consigo desenhar. E ao fazer o desenho, esse aqui é o tipo de desenho que a gente tem de uma escada. Ó. O que vai acontecer com esse degrau? Primeira coisa que eu tenho que desenhar são os degraus. Então eu vou fazer cada degrau desse aqui um quadradinho, repara. Ó. Um quadradinho eu vou definir os degraus. Se eu tenho lá, eu defini, por exemplo, 15 pisos, não é isso? 15 pisos, eu posso fazer, por exemplo, 7, um patamar e 7. Fazer uma escada em U. Se fosse uma escada em L, poderia ser 7, tem um patamar quadradinho e mais 7. O ideal é sempre equilibrar esse número de espelhos com o número de pisos, tá vendo? Então, esse último cálculo que a gente fez, que deu 15 pisos,
Então na hora de fazer a planta a gente tem que fazer isso. A gente pode dividir, ó, 7 patamar e mais 7 do outro lado. E eu vou, então eu faço o quadradinho aqui que representa cada degrau. Qual é a dimensão desse quadradinho, professor? Essa profundidade aqui é o que a gente calculou. Nesse último cálculo que a gente fez, deu 27. Então eu daria 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27. Chegou no patamar aqui, ó, eu sei que a largura dessa escada é 1. Então eu aplico a mesma dimensão aqui para o patamar 1. E aqui, como é um patamar duplo, ele vai ter 2 de tamanho. E a mesma coisa, 27, 27, 27, 27, 27, 27, até formar aqui todos os degraus. Uma coisa importante que eu falei com vocês, pessoal, é que um projeto arquitetônico, ele é a planta baixa, ele é um corte a 1,50 m. Todo e qualquer elemento que está acima de 1,50 m tem que vir em linha de projeção. Então o que vai acontecer na escada? A escada ela vai chegar de um pavimento a outro, ela tem 2,90 m no total. Mas metade da escada está abaixo de 1,50 m e a outra metade está acima de 1,50 m. Então a gente faz essa linha de interrupção aqui, ó. E tudo que está depois da linha de interrupção a gente vai fazer ela com linha de projeção. Então repara que aqui, ó, até aqui veio a linha inteira, na hora que passou daqui deu linha de projeção. Significa que até aqui nós temos elemento até 1,50 m e depois aqui passou de 1,50 m. Essa linha de projeção ela poderia vir mais recuada, que seria o ideal, ou talvez ela seja mais recuada, porque normalmente metade, se é 2,90 m, eu vou pegar ali 1,45 m, então provavelmente metade ali viria abaixo de 1,50 m e a outra metade acima de 1,50 m. Então metade seria linha cheia e metade linha tracejada. Então eu fiz aqui o retângulo. Definir essa questão de linha tracejada e linha cheia, eu vou numerar, aí vem as definições. Eu vou numerar os degraus. Vou fazer aqui o guarda-corpo, tá vendo? Essa parede aqui, pessoal, de apoio, ela não é obrigatória nesse caso de vocês, porque vocês não estão fazendo isso num projeto específico. Se fosse um projeto específico, aí eu teria que ver onde eu vou botar isso, e às vezes pode ser um local onde tem uma parede próxima, tá? No caso, vocês podem representar só a escada mesmo. Então, depois que eu fiz os degraus, depois que eu defini aqui o que é tracejado e o que é linha cheia, eu vou numerar. Vou fazer aqui o guarda-corpo, tá vendo? Guarda-corpo da escada. E faço essa linha aqui, que é a linha que mostra a subida. Então ele está subindo daqui para cá. Então aqui é o ponto mais baixo, aqui é o ponto mais alto. Não precisa dessa linha de corte aqui, tá? Vocês vão fazer isso, ó. Fazer os degraus, numerar, definir o que é tracejado, o que é linha cheia, fazer o guarda-corpo, aqui dentro e aqui fora. E fazer a marcação da linha de subida do degrau. Então esse é o desenho aí que a gente vai fazer. Normalmente a gente teria que fazer também um corte, tá vendo? Mas como a gente não teve tempo para a gente trabalhar com mais detalhes sobre isso, então vocês não vão precisar fazer o corte. Mas basicamente a gente tem que fazer o corte também. Aqui eu estou vendo a escada de cima, então aqui eu estaria vendo a escada de cima. E aqui eu estou vendo a escada cortada lateralmente, tá vendo? Eu consigo ver espelho, piso, espelho, piso, espelho, piso, espelho, piso. E aí vocês teriam que, se fosse desenhar isso aqui, é basicamente desenhar, ó. Tamanho do espelho que deu 18,125. Tamanho do piso 27, 18, 17, 18, 27, 18, 27, 18, 27. E ia formando aqui os elementos da escada. Aqui no caso foi escada de concreto, tá vendo? Tem a archola de concreto, então a gente alinha aqui embaixo o elemento de concreto. E aqui em cima vem o guarda-corpo aqui, com os balaústres e o corrimão. Então ele não é um desenho muito difícil de fazer, tá vendo? É bem simples. Eu represento sempre isso, sempre planta e corrimão, ou sempre planta e corte no meu desenho. Aqui está um desenho até mais simples para vocês entenderem. Olha só esse desenho aqui, ó. Basicamente vocês vão fazer, ó, cada degrauzinho é um retângulo. Vocês têm as dimensões calculadas desse retângulo. Pode fazer a escada aí com mais ou menos 1 metro de largura, né? E o tamanho do piso vocês vão calcular aí certinho. A gente vai fazer os degraus, o patamar. Então eu sempre divido os degraus. Aqui ficou a escada desequilibrada, tá vendo? Mas o ideal é você dividir para ficar certinho. 7, patamar, e aqui já começa o 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, para terminar aqui alinhadinha. Mas quando não for possível, ele pode passar um a mais de um lado, tá ok? Aí eu vou ter aqui os degraus, o patamar e os outros degraus. Tudo que está acima de 1,50 m, linha de projeção, tá vendo? Vou numerar e vou botar aqui a linha que marca o sentido de subida.
Aqui faltou o Szinho, tá? Um Szinho da marca aqui que é subida. Então aqui é o ponto mais baixo, aqui é o ponto mais alto. Então é isso que eu vou cobrar de vocês aí no exercício, nesse caso da escada.